conversas privadas que foram atribuídas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sabe? Elas surgiram depois da apreensão de um celular, essa informação saiu no Estadão, e tá ligada àquela investigação sobre certificados de vacinação, lembra? O nosso foco aqui é tentar entender melhor os conselhos políticos, as articulações que aparecem nessas mensagens. Vamos dar uma olhada nisso. Olha, é sempre muito revelador quando a gente consegue acesso a esse tipo de comunicação mais fechada, né? Porque elas podem mostrar estratégias, prioridades que não ficam tão claras nos discursos públicos. Dá um outro ângulo, assim, da dinâmica política. Pois é, e uma das primeiras mensagens que chamou a atenção foi um conselho para o deputado Hélio Lopes. Aparentemente, a sugestão era para ele, apoiar a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, né? Mirando o ministro Alexandre de Moraes e outros do STF. Uhum. Essa orientação é bem interessante. Ela parece sinalizar uma continuidade daquela estratégia de confronto com o judiciário, né? Mesmo ele já estando fora da presidência. Mostra uma tentativa, talvez, de usar o legislativo como palco para essa briga, buscando pressionar o STF via aliados. E essa tática específica de usar a CPI contra o judiciário nesse contexto, logo depois da saída dele, isso é comum ou tem algo de diferente aí? Olha, tensão entre poderes sempre existe, né? Mas usar uma CPI com esse foco, logo após uma transição de governo, e mirando figuras específicas do STF que já eram um alvo antes, isso sugere uma intenção clara de manter essa frente de conflito bem acesa, sabe? Talvez para desestabilizar ou, no mínimo, constranger quem ele via como adversário no judiciário. É uma ferramenta do legislativo usada com um fim político bem direto. Entendi. Faz sentido. Bom, além dessa questão com o STF, apareceu outra coisa importante. Uma orientação para o deputado Eduardo Bolsonaro. Nesse caso, a conversa era para ele atuar contra a aprovação do projeto de lei das fake news, né? Aquele PL. Sim, isso aí já conecta a gente direto com um debate enorme, global até, sobre regulação da internet, do espaço digital. Essa instrução para barrar o projeto, ela reflete uma posição bem clara contra mais controle sobre conteúdo online, responsabilização de plataforma. Vai na linha do discurso de liberdade de expressão máxima, né? Mesmo com toda a preocupação sobre desinformação. É um tema quente mesmo. E as mensagens, elas não pararam por aí. Tiveram outros assuntos, né? Um deles era uma preocupação em, manter o apoio do setor do agronegócio. Isso pareceu estratégico, ainda mais com o início do governo Lula. Ah, sim. O agro sempre foi uma base de apoio-chave, né? Falar disso nas mensagens nesse período pós-eleitoral indica uma preocupação ativa em manter essa turma aliada, coesa, mobilizada. Provavelmente ele entende que esse setor é crucial, não só na economia, mas como um pilar político e ideológico importante para a oposição, para manter influência. É uma leitura estratégica que faz sentido. E para fechar essa parte dos outros temas, mencionaram também um diálogo com um ex-embaixador de Israel. O que a gente pode tirar disso? Então, os detalhes específicos dessa conversa não foram divulgados, né? Pelo menos não na fonte que a gente viu. Mas o simples fato desse contato existir já é algo a se notar. Pode indicar um esforço para manter canais internacionais abertos, né? Especialmente com governos que tinham mais alinhamento ideológico. Talvez uma agenda de relações exteriores meio paralela ou só a intenção de preservar laços. Certo. Então, resumindo o que a gente viu nessas mensagens, temos o conselho sobre a CPI contra o STF. A diretriz sobre o PL das fake news, o foco estratégico no agronegócio e esse contato internacional com Israel. É uma variedade de frentes, né? Exatamente. O conjunto mostra um político que continuava bastante ativo, sabe? Mesmo fora do cargo oficial, buscando influenciar em várias arenas, no Congresso, no debate público digital, nas suas bases de apoio e até no cenário internacional. Revela as prioridades e as táticas que continuavam em jogo ali nos bastidores. E isso tudo, né, levanta uma reflexão interessante para quem nos ouve, que essas conversas de bastidores, né, que não costumam aparecer, Pois é. elas podem dar uma pista, assim, das dinâmicas de poder, das estratégias que rolam por trás das cortinas, sabe? E que muitas vezes, claro, influenciam decisões que afetam todo mundo. E o primeiro ponto que chama atenção nessas fontes é um acompanhamento bem de perto do Bolsonaro sobre aquele projeto, o PL 2630 de 2020, o famoso PL das fake news. Ah, sim.
Esse deu o que falar. Pois é, o material sugere que ele não só estava de olho, mas que teria orientado o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, sabe? Diretamente, para ele se posicionar contra o projeto. E as fontes trazem até um detalhe bem específico, né? Parece que tem o relato de uma conversa deles, datada de 2 de maio daquele ano. Isso. Nesse dia, o Eduardo teria falado para o pai que o relator do projeto, o Orlando Silva, que é do PCdoB, tinha pedido para tirar o projeto da pauta de votação. E a resposta que atribuem ao Bolsonaro é, assim, curta e grossa. Tem que votar hoje. Nossa. Tem que votar hoje. Exato. E aí o Eduardo teria respondido que, como era líder da minoria na Câmara, ele defendeu que votasse naquele dia mesmo. Ouvir essa comunicação assim, né, tem que votar hoje, realmente dá uma outra dimensão, né, de como essas coisas podem acontecer nos bastidores. Sem dúvida. Essa troca, se for como a fonte descreve, claro, ela ilustra uma tática de pressão legislativa bem clara, né? E um envolvimento direto do presidente na agenda do Congresso. Bem direto. Não que seja inédito, mas chama atenção pela diretividade, assim, num projeto que era tão polarizador. O PL das fake news mexia com muita coisa, né? Interesses gigantes das plataformas, o debate sobre liberdade de expressão versus regulação. Muita tensão. Muita tensão em torno disso. E essa mensagem, então, sugere uma tentativa de forçar um resultado, ou pelo menos uma definição rápida, talvez aproveitando algum momento político ali. Mostra uma microgestão ali, né? Bem intensa no legislativo. E, bom, seguindo nessa linha de bastidores, o material que a gente viu traz uma segunda informação. Agora, voltada para possíveis conexões internacionais. Ah, interessante. E o que essa segunda informação traz pra gente? Olha, a fonte indica que o Yossi Shelley, que foi embaixador de Israel aqui no Brasil, Lembro dele. ele teria supostamente oferecido um apoio financeiro para o Bolsonaro. Especificamente, esse apoio seria para bancar uma viagem internacional do ex-presidente para Israel em 2023. Ou seja, já depois dele ter saído da presidência. Interessante isso. Se a gente conecta isso com o quadro geral, uma oferta assim, né, vinda de um ex-embaixador estrangeiro para um ex-chefe de Estado. Mesmo que só mencionada na fonte, né? Sim, claro, mesmo que só mencionada e sem confirmação se foi aceita ou se aconteceu, só a menção já é significativa. Toca em pontos complexos, né? Das relações internacionais, pós-mandato, da continuidade da influência, o do interesse, né? Em figuras políticas que ainda têm projeção. É curioso notar o contraste, não acha? De um lado, essa pressão interna focada na política doméstica, numa batalha legislativa bem específica. Sim, o PL. E do outro, essa menção a um suporte vindo de fora, já num contexto pós-governo. Exatamente. E talvez a ligação esteja aí, sabe? O que essas duas situações que as fontes apresentam podem sugerir juntas. Talvez indiquem uma percepção tanto aqui dentro quanto lá fora de que figuras como o Bolsonaro mantêm um certo capital político, né? Uma relevância estratégica que vai além do cargo formal. Faz sentido. A pressão no PL mostra a tentativa de usar o poder institucional do momento, né? E a suposta oferta do Shelley pode refletir o interesse em manter laços ou talvez influência com um ator político que ainda é visto como relevante no cenário nacional e, quem sabe, até internacional. Então, para a gente resumir o que a gente tirou dessas fontes, temos, primeiro, essa indicação de uma atuação bem direta e incisiva do Bolsonaro nos bastidores do Congresso sobre o PL das fake news. E segundo, essa menção a uma suposta oferta de apoio financeiro de um ex-embaixador de Israel para uma viagem já fora do governo. Isso. São fragmentos, né, baseados no material que a gente analisou, que acabam eliminando uns aspectos menos visíveis da operação política. E isso leva a gente a uma reflexão importante, eu acho. Qual seria? Considerando essas comunicações internas e essas potenciais conexões externas que as fontes descrevem, como será que a percepção dessas dinâmicas, que normalmente ficam ocultas, pode acabar moldando não só a imagem pública de quem está envolvido, mas também os próprios rumos políticos, as alianças futuras? Fica essa questão, né? Qual o peso real dessas interações que acontecem longe dos microfones, longe das câmeras, na construção da nossa realidade política? É algo para a gente pensar.